Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal Pode Parla, um podcast voltado para assuntos relacionados com saúde, esporte e educação. Estamos aqui eu, Celso Adami, Celso_Adami e meu parceiro aqui... Maurício Bizzi, @malbizzi nas redes sociais. Legal, Maurício, estamos aí então. Lembrando para todo mundo, antes de tudo, que a gente gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, ativassem as notificações para que vocês consigam, então, na hora certa, ver os episódios, né, em primeira mão, todos os episódios com as pessoas que a gente está aqui, só gente boa, como o convidado que a gente tem hoje, que é um grande amigo, enfim, um cara excepcional. Então, ative as notificações, curta, compartilhe, enfim. Dá o joinha, né? Isso aí, para que todo mundo possa, então, ter o prazer de ver os nossos episódios. Além disso, então, a gente tem que falar um pouquinho dos nossos parceiros, né, e patrocinadores. Estamos aqui hoje com Digitaus, onde a tecnologia encontra a arte, um laboratório de prótese odontológica digital. Então, se você quer um laboratório com tecnologia, então fale com o pessoal, entre nas redes, enfim, fale lá com o Marcelo, com o Alisson, com a Elis, né, Maurício? Isso aí, um laboratório voltado para a odontologia digital. Isso aí. Além disso, estamos então com a SCAL, na vanguarda da escola, da educação odontológica, uma escola que traz professores de renome nacional e internacional. Liga lá, entre nas redes, fale com a Daiane, que ela pode passar, então, a agenda de cursos, muito importante, então, e uma baita escola, né, Maurício? E agora, no início do ano, vai ter bons cursos, ótimos cursos de professores que vêm lá de São Paulo com uma pegada bem bacana. Interessante, muito legal. Mas, enfim, vamos iniciar, então, falando um pouquinho do nosso convidado. Hoje, quem está aqui com a gente é o Fábio Pascoaloto, um grande amigo nosso aí. Fábio, tudo certo? Seja bem-vindo ao Pode Parla. Muito obrigado. Em primeiro lugar, é um prazer aqui estar conversando com vocês, doutor Celso, doutor Maurício. É sempre um prazer ver o Celso. O Celso é um amigo de longa data, né? Isso aí. De muito pedal, muita natação, muita coisa a gente já fez junto. Isso aí. E é um prazer estar aqui com vocês. Depois a gente pode falar um pouquinho dessas tuas peripécias. Essas nossas, né? Um pouquinho mais a gente pode falar um pouquinho, né? Além de um grande médico urologista, um grande atleta. Então a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. É isso aí. Vamos falar um pouquinho dele, então. O Fábio, então, ele é graduado em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul. A gente estava falando que ele gosta muito da universidade, além de ser desde da sua graduação, passou por todas as etapas dentro da faculdade, hoje ele é professor lá. Então, ele é professor, tem mestrado em Urologia pela Universidade de São Paulo, doutorado também em Urologia pela Universidade de São Paulo. Estou correto, né? Não posso falar errado. Professor de graduação e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, revisor de uma série de periódicos. Eu nem vou falar de qual o nome de cada um deles, porque são muitos, né? Eu vi lá uma grande... A gente vai lá e cola do lápis do convidado, mas, enfim, uma série de periódicos. Isso quem é revisor de periódicos são o topo da pirâmide do conhecimento. Então, Maurício pode falar sobre isso, é interessante, né? E, enfim, e junto com a sua esposa, Eleonora, deram à luz a Conception, não é isso? Exatamente. Né? Exatamente isso, há 21 anos, não é isso? Isso aí. Na verdade, a gente abriu a empresa em São Paulo quando a gente estava fazendo mestrado e doutorado. Sim. E aí, depois a gente só, vindo para Caxias, quando a gente resolveu abrir a clínica, o centro de reprodução, porque até em São Paulo, a gente prestava serviços para outras clínicas, né? Então, nós já tínhamos a empresa, o Conception, mas a clínica nossa, o Conception mesmo, foi aberto em Caxias do Sul faz um pouco mais de 21 anos. Tá, legal. Já tem maioridade. Já tem, tá certo. Bom, assim, como surgiu, então, explica para nós, assim, como é que começou essa empresa de reprodução, né, de fertilização, enfim, vamos falar sobre os termos mais corretos, né, sobre isso. Uma empresa que foi precursora na região, então, mas, enfim, eu sei que a história começa um pouco antes disso, né? Eu sei que talvez o que tu querias, não sei se era bem isso, né? Então, conta um pouquinho dessa história para a gente aí. O legal, o Celso está comentando isso aí, pessoal, porque foi bem assim essa história. Então, eu fiz medicina, fiz urologia, fiz medicina em Caxias do Sul, fui fazer cirurgia geral na Santa Casa de Porto Alegre, depois fiz urologia na Santa Casa de Porto Alegre. E eu, na metade do curso, mais para metade, para o final da urologia, eu disse para minha esposa, olha, não é bem isso que eu quero fazer uma subespecialidade, fazer alguma outra coisa. E minha esposa, tá bom, é isso que tu quer, vamos lá, vamos ver o que tu quer. E eu gostava muito da área da disfunção erétil, ainda gosto, ainda trabalho com isso, e sempre achei muito interessante essa área da disfunção erétil. E eu falei para a Leonora, olha, eu vou ver como é que eu faço para ir para fora para estudar mais essa parte da infertilidade.
Falei com um professor meu, ele disse, olha, Fábio, eu consigo que tu vá lá para a Cleveland Clinic, a gente manda a carta, vamos ver, vamos conseguir uma outra carta de apresentação e vamos ver o que o pessoal vai dizer, se aceitam, se não aceitam e tal. E nisso, a Eleonora estava querendo fazer ginecologia infanto-puberal, porque ela ia ser contratada pela Santa Casa para voltar para a Santa Casa. E eu, querendo fazer alguma coisa diferente, eu disse, não, eu vou fazer então disfunção erétil e eu consegui um lugar em Cleveland. Muito bem, consegui no hospital em Cleveland Clinic, fui aceito para ir para lá para fazer toda essa parte de especialização. E foi uma grata surpresa, porque quando eu cheguei lá, eu vi, não era na disfunção erétil. Eu pensei, caramba, e agora, o que eu vou fazer? Não era bem isso que eu queria. Eu disse, bom, mas já que eu estou aqui, eu vou ter que aprender esse negócio, né? E tu estava lá e a tua esposa foi para onde? Era perto, era longe, né? Não, e minha esposa ia fazer em outro lugar. Não, é um pouquinho... É depois disso aí, Celso. Então, a minha esposa ia fazer ginecologia infanto-puberal numa outra universidade, mas também em Cleveland. Tá. Só que a carta daquela outra universidade chegou muito tempo depois para ela. E eu já estava 3, 4 meses lá em Cleveland, disse, olha aqui, ó, a gente é casado, eu quero que tu venha para cá. Aí eu falei com o meu professor, lá na infertilidade masculina, eu estava gostando e realmente eu comecei a estudar cada vez mais, me inteirei, comecei a gostar da situação. Disse, olha, eu falei para ele, olha, minha esposa está vindo para cá, mas eu preciso de alguma coisa. Eu disse, Fábio, nós queremos que tu fique aqui. Nós queremos que tu faça todo o teu estudo para tu fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, doutorado. Por que tu não traz tua esposa para fazer isso aqui? Eu disse, olha, vamos ver. Falei com ela por telefone, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha mais de 20 anos, isso foi em 98. Não, olha o tempo, né? Não tinha nada disso, falei com ela por telefone, e disse, olha, Fábio, então vamos lá. Já que eu não recebi a carta, não sei o que eu vou fazer da vida, vou para Cleveland, de repente a gente vê isso aí. Falei com o professor, então, da infertilidade feminina, e ele abriu a primeira vaga de especialização em infertilidade feminina na Cleveland Clinic para a Eleonora. Né? E aí a gente ficou trabalhando e deu tudo certo, a gente ia ficar um tempo, a gente ficou até 2 anos, não era para ficar tanto, e a gente começou a gostar da área da infertilidade masculina, ela da infertilidade feminina, e aí surgiu a oportunidade até de a gente morar lá. Né? Aí o meu professor, que Deus o tem, infelizmente já não está entre nós, foi a pessoa que começou a reversão de vasectomia no mundo, foi ele que começou, eu tive a grata oportunidade de aprender isso com ele. Ele disse, olha, Fábio, eu vou me aposentar em tanto tempo, e eu quero alguém que fique no meu lugar. O que tu acha de ficar aqui nos Estados Unidos? Eu disse, olha, de repente é uma oportunidade, professor. Como é que o senhor vê isso aí? Isso aqui eu não tenho board, eu tenho que fazer. Eu disse, não, isso aí tu estuda, deixa que eu vou atrás para ver para onde tu vai fazer a residência. E depois tu vem para cá, tu faz o fellow comigo, tu acaba pegando o meu lugar e pronto, porque eu vou me aposentar. Tá bom. Aí umas 2 semanas depois ele me chama, olha, Fábio, na verdade, tu vai para Detroit. Ah, vou para Detroit? Sim, tu faz residência em Detroit e depois tu vem para cá, eu já falei com o pessoal, acho que está tudo certo. Beleza. Tá, mas eu sou casado, professor. E minha esposa, como é que fica? Pois é, tu tem essa situação. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver como é que funciona, porque nós queremos que vocês venham para cá, a gente tem interesse, a Cleveland Clinic tem interesse, então deixa eu ver isso aí. Aí ele me chama um tempo depois e disse, olha, Fábio, consegui um lugar. É mesmo, ela vai para Detroit? Não, ela vai para Toronto. Eu disse, não dá. Tu está de brincadeira, né, professor? Um vai para Detroit, outro vai para Toronto. Eu sou recém-casado, acabou o casamento, né, professor? Isso não é assim. Pois é, Fábio, mas aqui nos Estados Unidos é assim que funciona. Eu disse, olha, muito obrigado, agradeço a oportunidade, sempre vou me lembrar disso, muito obrigado, mas, infelizmente, para mim fica difícil, é algo que para nós, no Brasil, a gente não faz parte da nossa cultura, então eu só tenho a agradecer, mas a gente não vai optar por não ir, vamos voltar para o Brasil, e aí a gente foi ver, bom, vamos para onde? O que a gente vai fazer? Disse, bom, vamos para São Paulo, de repente, para fazer mestrado, doutorado, aí a gente foi para a Universidade de São Paulo, tanto a Leonora quanto eu, e a gente acabou ficando mais 3 anos lá, fizemos mestrado, doutorado, nós criamos o Centro de Reprodução Humana lá da Universidade de São Paulo, o Centro de Reprodução Humana Mário Covas, junto com um colega lá de São Paulo, e aí a gente ia ficar lá, e aí de novo, e aí, vamos ficar em São Paulo ou não? Aí nós calculamos muito bem, né? Isso é uma decisão que tem que ser muito calculada, né? Não que as oportunidades não surjam, São Paulo sempre é uma cidade muito boa, mas São Paulo, eu não tenho família lá, muito menos a Eleonora. Então nós conversamos, olha, a gente não vai ter família aqui. Como é que eu vou ter filho aqui? Como é que vai funcionar isso aqui? Não é isso que eu penso. E eu ainda acho que família é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Com certeza. E aí a gente disse, olha, vamos embora. Então a gente fez mestrado, doutorado, aí nós fizemos uma pesquisa de mercado para saber onde que seria bom aqui na nossa região, ou Caxias, ou Porto Alegre, ou até Gramado, a gente pensou na época. E
se viu que nessa pesquisa de mercado melhor era Caxias, na minha cidade, então eu disse, não tem o porquê a gente não voltar para Caxias. A minha esposa também é egressa aqui da nossa universidade, ela é natural de Porto Alegre, mas ela fez a Universidade de Caxias do Sul também, fez medicina, eu fui veterano dela na faculdade. E aí nós voltamos para casa e nós fundamos, então, o Centro de Reprodução Humana Conception. E isso faz um bom tempo. Que linda história, viu? Legal, bacana. E mais ou menos assim, não sei se nesses 20 e poucos anos aí, quantos filhos vocês têm? Sabe, porque... Essa é uma boa pergunta. Vamos deixar bem claro, não são meus naturais, tá? A gente ajudou de alguma maneira. Deixa de ser, né? Sabe que esses dias eu até briguei com afilhados, o afilhados. Apadrinhado. Apadrinhado. Esses dias um paciente veio e disse, doutor Fábio, olha aqui, ó, dá uma olhada nessa foto aqui. Eu fiz cirurgia com o senhor, olha aqui, ó, 9 anos já tem... Tu veio me mostrar que deu certo a cirurgia? Não, então, eu preciso saber, é importante saber, né? Sim. Porque às vezes a gente não consegue os pacientes, ainda mais depois de cirurgia, às vezes depois de uma cirurgia de reversão de vasectomia, uma cirurgia de varicocele, ou um tratamento clínico, às vezes eles não voltam para dizer que deu certo. E às vezes tu acaba perdendo um pouco esse follow-up, né? Esse acompanhamento, e a gente acaba perdendo. Mas nós tínhamos feito um cálculo, isso faz uns 2, 3 anos, nós tínhamos mais de 2.000 crianças que, de alguma maneira, a gente ajudou, né? Ou com cirurgia, ou com tratamento clínico, ou com fertilização, mas nós já tínhamos mais de 2.000 crianças. É um número bastante grande, né? Que legal, porque, querendo ou não, é um momento lindo da vida, né? Eu lembro com carinho do nascimento do meu filho, estava lá, acompanhei e tal, né? Mas é um momento que imagino para vocês ali, aquele momento de querendo ou não, a pessoa que vai te procurar, ela tem uma situação de um problema, você ajuda e tu traz alegria. Né? Queira ou não queira, é um casal que muitas vezes está fragilizado. Né? É um casal fragilizado, cheio de dúvidas. E aí eu costumo brincar, olha aqui, ó, se vocês tinham uma situação, uma dificuldade, o problema não é mais de vocês, é meu. Eu é que tenho que resolver o problema. Então, vocês têm que ficar tranquilos que a gente vai fazer tudo o que existe para dar certo. E tudo que existe, porque vocês não vão estar vendo, nós vamos conversar. Tudo que está acontecendo, eu vou explicar para ti. Eu vou te dizer o que está acontecendo. Vou dizer para vocês o que está acontecendo. Então, uma das coisas na medicina reprodutiva que eu vejo é jogar muito aberto. O casal tem que saber onde é que ele está pisando, ele tem que saber as chances de engravidar, e é como qualquer coisa na vida, tem que jogar muito claro e muito transparente, ele tem que saber onde é que ele está entrando. Como é que funciona? Qual é a taxa de sucesso? Será que vale a pena ou não vale a pena? Só que na hora que ele começa, ele tem que se entregar para ti. É que nem eu, estou com um problema dentário, vou no meu dentista, está aqui, ele vai dizer, Fábio, isso aqui que eu tenho que fazer. Tá bom, é assim, pronto, eu tenho que confiar. Deixa, o problema não é mais meu, o problema é dos céus. Ele que vai ter que resolver um problema. E é assim que tem que funcionar. Em qualquer área que a gente vai. Tu vai num cirurgião vascular, vai num cirurgião gástrico, ele vai resolver. Então tem que ter essa tranquilidade. E o casal ele chega muito fragilizado. E tu tem que conversar isso com ele. E ele tem que saber que tudo que existe tu vai fazer para dar a resposta para eles. Isso é fundamental. Tu não pode deixar nada de fazer para ele. Ele tem que saber tudo que pode ser feito. A pergunta, eu até ia perguntar depois, mas a questão da psicologia é importante? A gente ter, às vezes, um atendimento psicológico dentro da clínica? Vocês têm, ou vocês indicam? Como é que isso funciona para os casais? Enfim, para... Às vezes, provavelmente, isso interfira até na chance de fertilização, não sei, de dar certo. Como é que funciona? Isso é uma excelente pergunta. Muitos dos casais que nos procuram já estão em entendimento de psicólogos ou psiquiatras. Né? Muitos deles já estão tomando medicamento. E, evidentemente, que tu não vai entrar nessa seara quando o paciente já está em andamento com um profissional. Né? Agora, se ele tem alguma dificuldade, alguma coisa, ou, por exemplo, quando tu vai fazer uma ovodoação, que vai estar utilizando o óvulo de outra pessoa, ele vai passar por psicólogo, sim, porque é importante ele saber o que ele está fazendo. Por mais que a gente converse, ele tem que, de novo, ter certeza. É isso que eu quero? Tenho certeza? É isso que eu não quero? E, ao mesmo tempo, eles têm toda a liberdade de vir tirar dúvidas e perguntar e questionar, porque isso mais importante é a gente dar esse espaço, tirar todas as dúvidas. Ele tem que ser acolhido. Ele tem que dizer, não, espera um pouquinho, eu sei que lá eles vão me entender. E aí eu vou conversar com eles, eu tenho toda a liberdade de passar tudo que eu tenho, tudo que eu sofro, toda a minha angústia, tudo que eu estou sentindo, não só com os profissionais médicos, mas se tiver um acompanhamento com o psicólogo também. Então, essa liberdade a gente dá e a gente acha é fundamental que tenha essa possibilidade para eles. E isso interfere O fenômeno psicológico é muito interessante, né? Porque ele sempre vai interferir. Existe um dado, por exemplo, que o estresse ele piora a qualidade do sêmen em 20%. Isso está muito declarado. O problema é o seguinte, pessoal, quem é que não vive sob estresse?
A nossa rotina hoje é não tem pesada, como, né? Todo mundo, né? A gente acorda cedo, se a gente consegue ainda botar um exercício no meio da rotina, isso é fundamental para a gente eliminar o estresse. Então, às vezes, parece que a gente está perdendo tempo, está jogando fora. Não, a gente está ganhando qualidade, a gente está ganhando tempo. Tu vai conseguir trabalhar melhor, tu vai conseguir pensar melhor, tu vai te tranquilizar. Então, isso é uma coisa que deveria ser necessário na vida de todo mundo, né? Mas, muitas vezes, as pessoas acham que não é necessário, por alguma razão, não conseguem, mas elas vão ser sobrecarregadas com o trabalho e isso vai impactar negativamente em qualquer coisa. Em qualquer coisa. É um sono mal dormido, é uma alimentação mal realizada, é falta de exercício físico. Não tem fórmula mágica, pessoal. Não tem fórmula mágica. A grande verdade é que se a gente não se cuida, e eu sempre digo que o espermatozoide, assim como o óvulo, mas principalmente o espermatozoide, é uma célula que vive em ambiente aeróbico. Tudo que eu for fazer para o meu organismo vai impactar no meu sêmen. Não tem como. Tanto é que, isso é uma informação que eu vou passar para vocês, desde 2020, 2021, existem vários estudos mostrando que o espermograma, no futuro, a gente não começou ainda assim a fazer essa avaliação, mas vai existir, pessoal, vai ser um exame como um hemograma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero saber qualidade de vida, eu vou fazer um espermograma. Por quê? Porque ele impacta em tudo que está te alimentando, no exercício físico, o que tu está fazendo. Ou seja, qual é a célula que, se eu tomar o medicamento e ela impactar nas minhas outras células, onde é que eu posso ver isso? Em que qualidade? No sangue não, é no esperma. No sêmen. Eu vou ver, ou seja, usei tal vitamina, ele vai ter que melhorar o sêmen, se está sendo bem absorvido, ele tem que melhorar o sêmen. Então, talvez vá ser uma avaliação de qualidade de vida, não só de infertilidade. E isso é no futuro breve, pessoal. Isso vai acontecer. Espermograma vai ser é questão de tempo, é questão de diminuir um pouco esses dogmas, paradigmas de uma coleta de sêmen, mas daqui um pouco o camarada vai dizer, vou fazer exame de sangue e exame de sêmen. Estou tomando tal remédio, será que está impactando? Deixa eu ver no sêmen. Eu sou obeso, está impactando no sêmen? Tá. Agora eu comecei a usar tratamento, fazer medicamento, fazer isso. Deixa eu ver se impactou no sêmen. Opa, está impactando no sêmen, está impactando nas outras células. Porque a célula que tem um turnover de divisão celular e de multiplicação a cada 3 meses. Ou seja, qual é a célula que eu pego hoje, faço isso aqui, ajo hoje nessa célula, o que vai acontecer daqui a 3 meses se esse remédio está funcionando? Eu vejo lá. Então, olha que coisa fantástica. Então, isso é o futuro breve. Ainda não existe isso ainda, mas cada vez mais existem estudos mostrando que o sêmen é impactado pela qualidade de vida. E vai ser fácil da gente dosar. O camarada tem um colesterol aumentado, ele está fazendo alguma coisa? Vamos ver no sêmen agora, 3 meses depois. Olha aqui, pois é, mas não melhorou o colesterol. Mas olha, o sêmen também não melhorou, ele não está fazendo nada. E, Fábio, como é que funciona a clínica de reprodução humana? Assim, quais que são os passos para o pessoal entender um pouquinho qual que são esses processos aí, por favor? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Por quê? Porque eu sempre digo, olha, uma clínica de reprodução humana não é simplesmente fertilização in vitro, não é simplesmente fazer bebê de proveito. A gente tem que avaliar muito bem. E é aí que eu sempre digo que qual é a grande diferença que nós temos da maioria das clínicas. A maior parte das clínicas trabalha apenas com o fator feminino, ou seja, a mulher está com dificuldade, faz fertilização e ponto final, nem avalia o homem. E muitas vezes o tratamento não dá certo por causa disso. Estatisticamente, 40% das causas tem um fator masculino como grande componente pelo qual não está conseguindo engravidar. 40% é o fator feminino e 20% é o componente dos dois lados. Ou seja, tem que ser bem avaliado o fator masculino para tu maximizar as taxas de sucesso. E muitas vezes, tu, avaliando o fator masculino, tu consegues descobrir, olha, o paciente tem uma varicocele, o paciente tem uma deficiência hormonal, tu podes tratar e isso vai repercutir positivamente e muitas vezes tu não precisa nem fazer um tratamento mais avançado. Evidentemente que o grande chamariz, aquilo que chama atenção para todo mundo realmente, é o tratamento de fertilização e o bebê de proveta. Mas esses são casos nos quais tu já fizeste tudo que tem para tratar o casal, uma cirurgia de endometriose, algum outro tipo de tratamento, e que não tivemos sucesso, ou que não tem indicação. Evidentemente, o paciente tem uma obstrução de trompas, e a obstrução de trompa é causada por um processo infeccioso que deu no passado. Não é por uma ligadura de trompa, por exemplo. Bom, a gente sabe que reverter aquela obstrução de trompa, o resultado é muito baixo. Então, tu parte para uma fertilização. Ou então, não tem sêmen. O paciente nasceu, teve uma cachumba com 16, 17 anos de idade e agora não produz mais espermatozoide porque atrofiaram os testículos. Bom, nesses casos, tu vai ter que
utilizar banco de sêmen e fazer um tratamento para esse casal engravidar. Ou seja, tem que ser feito um tratamento de acordo com a necessidade de cada caso, como qualquer situação. Nem tudo é fertilização in vitro e, em alguns casos, tu tem que partir para isso. Mas como é que funciona uma fertilização in vitro? Que isso que chama atenção, né? Então, o casal com dificuldade, ou porque a mulher tem poucos óvulos, ou porque o homem tem poucos espermatozoides, tu faz um estímulo para a produção de óvulos. Então, o ginecologista faz um acompanhamento por ecografia, um acompanhamento seriado de ecografia, e faz indução da ovulação. Como é que é a indução da ovulação? No tratamento de fertilização, a indução da ovulação é feita por meio de injeções. No tratamento onde é apenas uma indução da ovulação, ou seja, eu acho que eu não vou fazer uma fertilização porque não tem necessidade, talvez uma indução possa. Muitas vezes não é necessário medicamento injetável, pode ser via oral, e se faz o acompanhamento por ecografia. Mas nas fertilizações, via de regra, são medicamentos injetáveis e acompanhamento por ultrassom, por ecografia, até que tem um número de folículos importantes crescendo e cada folículo, teoricamente, deve possuir um óvulo lá dentro. Então, tem um número bom de folículos, é feita uma sedação nessa paciente, se retira esses óvulos por meio de uma punção ovariana e o marido coleta espermatozoides naquele mesmo momento. Se porventura ele não tiver espermatozoides ou se ele tiver uma fragmentação de DNA, eu já explico o que é fragmentação de DNA alterada, nesses casos talvez eu tenha que fazer uma punção no testículo para retirar espermatozoides e injetar o espermatozoide no óvulo. E depois existem duas veias de tratamento, dois canais que nós podemos seguir. Primeiro canal, eu transfiro direto os embriões. Segundo canal, o paciente diz, Fábio, eu quero fazer a avaliação genética embrionária, que isso é muito interessante. Evidentemente que a avaliação genética não é para todos. A avaliação genética tem as suas indicações. Mulheres com mais idade, ou então o homem quando tem um fator masculino muito grave. Nesses casos, a gente pode fazer a avaliação genética embrionária. O que é isso? Se retiram células do embrião e se manda examinar, para saber se esse embrião tem algumas patologias, algumas síndromes. Síndromes do cariótipo, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Edwards, Patau, Cri-du-Chat, são doenças do cariótipo. A gente ainda não tem tecnologia para avaliar autismo, que é o que todo mundo está procurando, até porque a incidência aumentou muito, né? Mas a gente tem como avaliar síndromes de Down, esse tipo de situação. Então, se faz aí o congelamento, se retiram células e, num segundo momento, mediante o resultado dessa avaliação desses embriões, se transfere ou não esses embriões de acordo com o resultado. Tá? Vamos perguntar uma coisa assim, que eu acho que é bem interessante a gente saber. E aí leva a uns pensamentos que sejam até, sei lá, perigosos com o tempo. Porque essa manipulação dos óvulos e dos espermatozoides, ela pode nos fazer ter algumas escolhas, talvez. Vamos pensar assim, se eu chegar para ti e falar assim, eu quero ter... Bom, tentar não colocar, então, um óvulo fertilizado com alguma doença genética, eu acho muito importante. Legal, então a gente pode fazer essa avaliação e descartar esses óvulos que têm algum problema genético. Então, eu acho muito interessante. Mas daqui a pouco a gente começa a brincar com isso. Mas vem cá, eu não sei como isso funciona, é importante a gente explicar. Eu quero um menino. Vamos começar a pensar nisso. Eu quero um menino bonito, de olhos verdes e cabelos esvoaçantes. Né? Que tenha cabelo. Tipo o Dr. Celso. Por exemplo, assim, os meus pais eles foram contemplados, mas assim foi ao acaso. Né? Por isso tudo. Mas eu penso assim, poxa, eu acho que é importante a gente entrar nesse ponto, né, para que isso não se torne alguma coisa que as pessoas começam a escolher e a gente brincar de Deus, assim, né? Então, até que ponto que a gente pode chegar nisso? Isso é uma excelente colocação. Celso, no Brasil existe uma regulamentação. Nós não podemos fazer avaliação genética com o intuito quero menino, quero menina. Isso é proibido. Isso a gente não faz. Não pode. Bom, se eu fizer uma avaliação, se chega um casal, olha, Fábio, eu quero fazer porque eu quero um menino. Eu não posso fazer. Não existe tecnologia para que eu possa, existe a liberação para eu poder fazer isso. Mas existe tecnologia para isso. Quando eu faço a fertilização e faço a avaliação genética, eu vou saber se é menino ou menina. Isso eu vou saber.
Só que a gente não transfere, ao menos na minha clínica, a gente não transfere de acordo com eu quero menino, menina. Eu vou transferir de acordo com esse é o melhor embrião. Vamos transferir. Porque tem questões éticas, né, em cima disso, se a gente vai pensar. O grande problema são situações em que o casal, às vezes, chega no consultório, não é infrequente, casal de árabes que dizem assim, olha, eu tenho 3 gurias e para mim é importante um menino. Infelizmente, eu não tenho o que fazer. Eu não vou fazer avaliação genética para isso. Isso a gente deixa muito claro. A tecnologia permite? Permite. Mas aí são coisas, eu acho, muito pessoais. Ali na clínica a gente não faz. Isso a gente não vai fazer, não vale a pena. Sabe que eu estava tocando num assunto muito interessante, porque logo que, isso há um tempo atrás, o governo federal proibiu que os testes genéticos dessem o resultado se era menino ou menina. E isso foi uma celeuma nas clínicas de reprodução, e eu conversei até com a Leonora, conosco não tem problema nenhum, porque eles não vão fazer para isso. Eu não faço para isso. Então, eu nunca tive nenhum problema. E nós participamos de grupos de WhatsApp, e que o pessoal começou a questionar, e agora? E tal. Mas, Fencati, se não podia, não pode agora, não podia antes. Né? E acabaram liberando de novo. Então, é muito pessoal. Eu entendo perfeitamente um casal que daqui a pouco tem 3 meninos, que é um menino, ou tem 3 meninos, que é uma menina, mas ele não vai fazer, ao menos na minha casa, não vai fazer o teste baseado nisso. Ele pode fazer porque ele quer saber se tem uma alteração genética. Isso ele pode. E fora do Brasil funciona da mesma forma? Não, fora do Brasil, cada lugar tem uma legislação. Tem lugares, por exemplo, na Itália, onde começaram as avaliações genéticas, se fazia biópsia embrionária, lá que começou, hoje já não pode mais fazer nem biópsia embrionária. Então, cada país tem essa regulamentação. O país que tem mais liberdade de regulamentação ainda é a Espanha. E Fábio, tu comentaste ali de porcentagens ou até algumas condições que dificultam essa... de ter filhos, né? E uma das coisas que a gente escuta muito é o fator idade, né? O fator, perfeito, tipo, o estilo de vida e certamente a idade, né? Hoje, cada vez mais tarde, estamos tendo filhos, né? Por uma questão até, quem sabe, social, de buscar conhecimento, de estilo de vida, né? Como é que esse fator idade vai influenciar nesse processo? Muito excelente pergunta. Na verdade, a idade da mulher é o critério principal, o fator principal para alguém ter filho ou não. Eu acho que tu falaste muito bem, né, Maurício? Hoje em dia é cada vez mais formado e desempregado. E agora, uma época, estava formado, pronto, beleza, podemos ter planejamento, ter a casa, porque eu vou conseguir emprego, vai dar tudo certo. Hoje em dia a gente não sabe. Então ficou muito mais difícil. Se com o planejamento está complicado, imagina sem o planejamento, né? Então fica muito mais complicado. Mas eu vou falar de uma maneira muito fácil, e toda vez que eu vou num congresso, ou vou falar com um paciente, é dessa maneira que eu explico, que é muito fácil de entender. Eu gosto muito de futebol. Então, assim, o óvulo é o centroavante de um time de futebol. O espermatozoide é a bola. Se o óvulo for muito bom, ou seja, um centroavante muito bom, e eu alçar uma bola mais ou menos, o centroavante mata no peito, dribla 1, 2, 3 e faz gol. Ou seja, se o óvulo for muito bom, muitas vezes uma alteração seminal não tão importante passa batido e dá certo. Bom, se eu tenho um óvulo mais ou menos e um espermatozoide mais ou menos, talvez eu tenha dificuldade. Ou seja, uma bola não bem alçada para o centroavante que não é tão bom, provavelmente ele tenha dificuldade para engravidar. Se eu tenho um óvulo muito bom, um centroavante muito bom e uma bola furada, ou seja, alguém furou, foi lá na beira do gramado, botou uma faca, furou, ou seja, o espermatozoide não vai chegar a lugar nenhum, não adianta ter o melhor centroavante do mundo que não vai engravidar. Não adianta ter o melhor óvulo do mundo. Mas se eu tenho um óvulo muito bom, muitas vezes eu reparo um dano do espermatozoide. Então, o óvulo, o centroavante, é o grande X da questão. E quanto maior passa a idade da mulher, maior é a chance de ela ter alterações genéticas nesse óvulo. Menor é a taxa de gravidez. Vocês imaginem que o óvulo é como se fosse uma Ferrari ou uma Lamborghini, o melhor carro do mundo, o carro dos sonhos de todo mundo. O espermatozoide é simplesmente a chave. Vamos pensar que tem que botar uma chave na ignição para ligar esse carro. Precisa uma chave. Quando a mulher ovula, quando ela tem 25 anos de idade, é um óvulo novo. É uma Lamborghini nova que o camarada comprou. Não sei onde é que ele comprou, mas ele comprou esse carro. E ele comprou, e ele pegou a chave, ele pagou o carro, evidentemente, comprou a chave, comprou o carro, pegou essa chave com o espermatozoide e ligou.
Qual é a chance de eu não sair com esse carro andando? É um carro novo, zero, tu acha que ele vai estar estragado, ele vai ter problema? Não, né? Muito bem, esse é um óvulo de uma guria de 25 anos de idade. Agora eu tenho uma guria de 40 anos de idade. Tu vê cada vez mais guria de 40, 42, porque eu tenho 52, então para mim a guriazinha de 40, 42 já é uma guriazinha, já não tem mais idade. Pega uma guriazinha de 42, 43. Aquele óvulo foi produzido na vida embrionária. Então ele tem 42, 43 anos também. É a mesma coisa, só que ela vai agora, na hora que ela tem todo aquele processo de ovulação, amadureceu aquele óvulo, mas que foi produzido há 42 anos atrás. É uma Lamborghini também. É um óvulo novo também, que nunca ovulou, ou seja, está novo. Mas é uma Lamborghini que foi produzida, digamos, há um tempo atrás. Aí eu comprei essa minha Lamborghini e, por alguma razão, eu resolvi não tirar do local que eu comprei. E aí eu fui viajar, morei 10 anos na Europa, sei lá, ganhei na Mega Sena, fui para lá, fui para trabalhar lá. De repente eu vejo, não, pera um pouquinho, o Brasil melhorou. Eu quero voltar para o meu país, lá que eu moro lá, eu quero voltar para casa e eu volto para casa. Aí me lembro, pá, eu comprei uma Lamborghini, está lá naquele lugar. 0 quilômetro. Qual é a chance de 10 anos parada essa Lamborghini eu vou conseguir usar ela? Eu vou tentar ligar, ele não vai andar. É um exemplo chulo, mas é fácil de entender. Então, o que acontece? Eu tenho um óvulo que ficou parado muito tempo. Muito tempo. Agora eu coloco um conteúdo genético lá dentro, que é um espermatozoide. Ele vai ter dificuldade de manejar esse conteúdo genético. Ele começa a se misturar e começa a sobrar um cromossoma de um lado, sobra o outro, puxa um outro. Então, a incidência de malformação aumenta. É que nem se eu for fazer um bolo com conteúdo ruim, com ingredientes ruins. Eu boto farinha, eu começo a mexer, daqui a pouco começa a ficar empelotado de um lado e vai indo do outro. Não faço um bolo direito. É mais ou menos isso que acontece. Então, esse óvulo ficou muito tempo, ele não consegue mais criar junto com o espermatozoide. E se eu tiver um espermatozoide de má qualidade, pior ainda. Então, a idade do óvulo é o principal critério, a idade da mulher. Só que existe um dado muito legal que a gente não tinha até pouco tempo atrás, que é um exame chamado hormônio antimileriano. O que é isso? É um exame que fala sobre a reserva ovariana. Não é qualidade. Não é qualidade, é reserva. Porque acontece o seguinte, tem muitas mulheres que têm algumas patologias, tipo endometriose, e essa endometriose ela vai se impregnando, em alguns casos, no ovário, diminuindo a parte funcional do ovário. E daqui a pouco a guria tem 30 e poucos anos de idade. Eu disse, bom, é uma guria nova, Fábio, tu não falou que idade é o principal critério? É. Só que o que pode estar acontecendo? Aquela endometriose, só um exemplo, está indo lá no ovário e está corroendo esse ovário, está diminuindo a função ativa. E daqui a um pouquinho, ela tem pouca reserva ovariana. Então, daqui a pouco eu tenho uma guria de 30 e poucos anos de idade com uma reserva ovariana baixa. E, às vezes, tu tem que correr para ela engravidar. Não pela qualidade, mas porque ela não tem mais óvulo. Então, hoje, a gente tem esse dado chamado hormônio antimileriano e eu sugiro todo mundo que está ouvindo, que conheça gurias jovens, que faça esse exame. Por quê? Porque daqui a pouco a menina está com 30 e poucos anos de idade, está com um relacionamento estável e tal, não quero ter filho e tal, tudo bem. Mas daqui a pouco ela chega, tá, mas eu não sei se eu quero ter filho, eu não sei. Espera um pouquinho, dá uma olhada na reserva ovariana. Se tu tiveres uma reserva ovariana que já não é tão boa, congela óvulo, deixa guardado. Quantas mulheres chegam hoje com 30 e poucos anos de idade que ainda estão estudando? Quantas que ainda chegam e dizem, eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero da vida. Não sei se eu quero ter filho, não sei se eu não quero ter filho. Só que aí, daqui um pouquinho, elas começam a ficar exacerbadas de tanto trabalho e a coisa vai indo, quando ela está com 38, 40. Agora, ela não tem problema só da reserva, ela tem problema também da qualidade. Então, daqui a pouquinho, congela antes. Então, para essas gurias de 30 e poucos anos de idade, esse é um conselho que eu dou, e todo mundo que trabalha em medicina reprodutiva dá esse conselho, dá uma olhada na tua reserva. Tu não está querendo ter filho agora, dá uma olhada. Por quê? Porque qualquer coisa, se estiver baixando, congela óvulo. Isso é uma coisa importante que hoje a gente tem. Né, e duas coisas. Uma pergunta, primeiro. E esse exame é feito como? Exame de sangue. Exame de sangue. O AMH, então, o hormônio antimileriano, é um exame de sangue. E pode fazer nos laboratórios aqui em Caxias sem problema nenhum. E é interessante a gente falar que essa má formação ela pode gerar duas coisas, né? Eu imagino. Uma não formação desse óvulo ou uma má formação que te traga uma doença, alguma cromossomia, alguma coisa que possa ter um problema a longo prazo para esse feto, ou uma má formação, enfim. É. Mas eu estou entrando nesse assunto para perguntar
Percentualmente, como que isso vai sendo, por exemplo, eu sei que existem síndromes muito relacionadas, principalmente como é a síndrome de Down, que a idade ela aumenta muito a chance de produzir então, óvulos com esse problema. Então, como é que isso funciona? Quanto percentual relacionado à idade? Excelente pergunta. Tu sabe que lá na clínica eu tenho uma tabela da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva que eu coloco essa tabela para o paciente saber. Ele tem que saber. É um direito dele, é um dever meu mostrar isso para ele entender onde é que ele está pisando. Porque às vezes ele chega com 42, 43 anos e diz: Fábio, eu estou aqui até porque eu estou com uma dificuldade, mas o meu médico, o meu ginecologista, disse que está tudo bem comigo. Eu tenho um corpinho de 30. Não, espera um pouquinho. Então, os exames podem estar bem, mas o teu ovário não tem 30 anos. Ele já está com uma queda. Quando a mulher chega aos 35 anos, ela tem uma perda na função ovariana de 20%. Ponto. Quando a mulher tem 40, a taxa de gravidez, se com antes, até os 35 anos, era de 16% a 18% por mês naquele casal que está tentando engravidar, agora com 40 é 5% a 8%. Vai diminuir essa taxa. Então, não é porque tu está muito bem, tu está te cuidando, está tudo certo, não está obeso a fazer exercício, que vai dar tudo certo. Não, tu vai ter uma diminuição, sim, da qualidade. Evidentemente, se eu fizer esporte, se eu fizer exercício, eu vou estar diminuindo essa possibilidade de ter mais problemas, mas não estou eliminando, eu estou diminuindo. Uma moça com 35 anos de idade, a taxa, vamos falar apenas de síndrome de Down, que é a síndrome que as pessoas mais correlacionam com a idade e realmente tem fundamento. A taxa de uma mulher de 35 anos de idade para ter uma criança com síndrome de Down numa relação sexual, e, aliás, isso é importante falar, que a taxa numa relação sexual é semelhante à taxa na fertilização in vitro, tá? Se vocês não aumenta e nem diminui. E tem chance de a gente ter um óvulo que foi fertilizado? Com certeza, com certeza. Não tem com como certeza. a gente descartar isso? Não, isso é importante. A gente só descarta fazendo a avaliação genética do embrião depois. Mas se eu tiver o óvulo, eu não sei. Então, a taxa é igual. O que eu posso fazer é a avaliação genética do embrião depois que ele já está fecundado, esse óvulo, e dizer, esse embrião tem síndrome de Down ou não. Mas a taxa de gravidez, se eu não fizer a avaliação, é a mesma da população em geral namorando em casa. A gente não aumenta nem diminui. Isso é importante que o casal saiba. E Fábio, tu estava comentando, desculpa, tu estava comentando, eu queria te perguntar, na verdade, tu falou de critérios, né? As pessoas, chega lá um casal, assim, existe algum critério que o pessoal vai para daí, não só fecundação, mas de repente inseminação artificial, fertilização in vitro? Tem algum critério que vocês... Quando é que eu indico? Isso, Perfeito. qual que é a indicação para essa... Deixa eu só processo? primeiro finalizar essa... Claro, e aí eu já te respondo. Desculpa não ter te respondido antes, Maurício. Mas assim, a taxa de síndrome de Down para uma mulher de 35 anos de idade é um nascimento com síndrome de Down para cada 1.677 nascimentos quando ela tem 35 anos, ou seja, é baixa. Mas quando ela tem 40, é um para cada 130. Poxa, com 5 anos de diferença. Por isso que até os 35 é uma coisa. O pico de gravidez de uma mulher é 26. A partir dali vai diminuindo um pouquinho a taxa de malformação, ia diminuindo um pouquinho, mas depois dos 35 ela perde 20%. De novo, pessoal, 35 é um número mágico, tá? Para algumas pessoas é 36, outras pessoas 34, mas esse é o número que a gente leva em consideração, 35 anos de idade. Uma média. Uma média. Uma referência. Uma referência. Bom, respondendo a tua pergunta, Maurício, então assim, claro, a inseminação intrauterina, que é aquele... Qual é a diferença entre inseminação e fertilização? Na inseminação intrauterina, a mulher, também faz estímulo da ovulação com medicamento injetável. Faz o controle por ecografia também, que nem na fertilização, é a mesma situação. Só que na fertilização, além de nós usarmos uma dose muito superior de medicamento, na fertilização, o que nós fazemos? Nós retiramos o óvulo antes dela ovular. Ou seja, eu sei que ela vai ovular depois de uma determinada injeção que se usa, 36 horas depois, que é o que normalmente aconteceria no pico de uma mulher, num ciclo ovariano. A mulher tem um pico do LH e 36 horas depois ela ovula. Isso é o que normalmente. Só que a gente retira esse óvulo antes dela ovular. Na inseminação, eu acompanho, faço o ultrassom, vejo, ela ovulou. Agora eu pego os espermatozoides e coloco no útero. Na fertilização, eu retiro os óvulos, faço tudo fora e depois eu transfiro o embrião. Avaliado genética ou não avaliado genética, dependendo do que o paciente... Se nós formos separar, então seria a gente induzir uma ovulação para que tenha uma concepção natural. Exatamente. Por isso que
a taxa de gravidez numa inseminação não é tão superior a uma taxa de gravidez numa relação sexual no casal que não tem problema. Sim, mas pensando para a gente poder, as pessoas entenderem essa divisão. O início eu vou tentar fazer com que isso aconteça naturalmente. Então, eu vou induzir uma ovulação. No segunda etapa, vamos pensar assim, claro, isso depende de cada paciente, cada casal, claro. Né? A gente vai fazer, então, essa junção aconteça ou dentro, já direto do útero. Porque aí o que acontece, por exemplo, na inseminação, Celso. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de tratamento. Indução da ovulação. Eu dou o medicamento para uma paciente e vou acompanhando por ultrassom. E digo para ela, olha, ovulaste, vai para casa namorar. Tá, tranquilo. Bom, segunda situação. Olha, eu vou fazer inseminação. Eu tenho uma indicação de inseminação, essa paciente tem alguma alteração no colo de útero, que os espermatozoides têm dificuldade de passar, ou então tem alguns testes mostrando que, olha, a inseminação é o melhor para fazer. A gente faz a inseminação. Então, ela induz a ovulação, e aí, quando ela ovula, por meio de o paciente coleta o sêmen, por meio de catéteres, depois de preparar os espermatozoides, claro, tem uma série de produtos que se faz, e de preparativos que se faz, e se pega esse catéter e se coloca dentro do útero da paciente. E aí diz, gurizada, corra, eles vão ter que encontrar o óvulo. Se tiver uma obstrução de trompa, não vai encontrar o óvulo nunca, então não adianta fazer inseminação. E a terceira situação é a fertilização. Se retira os óvulos, e aí faz tudo fora, e depois coloca no útero o embrião. Por isso que a taxa de sucesso de uma fertilização é muito maior. Porque eu tenho um óvulo aqui na minha frente, eu faço a fertilização e já coloco o embrião fertilizado no útero, naquele ponto que eu quero que ele fique. Evidentemente que, infelizmente, não é 100%. Nenhuma técnica, nem a fertilização com avaliação genética. Mas a taxa de gravidez é muito, muito, muito superior fazendo essa técnica de fertilização com avaliação genética do que quando se faz isso. E assim, só para a gente ir acabando esse assunto, e já tem tanta coisa para a gente falar, né? Mas e pensar assim, quanto tempo, por exemplo, há um percentual de sucesso. Eu acredito que quanto mais jovem a paciente, mais alto esse índice de sucesso. Sem dúvida nenhuma. Né? Mas e quanto tempo que se faz uma nova fertilização se a gente tiver algum problema que não deu certo? Enfim, quanto tempo que o casal tem que aguardar para fazer uma nova fertilização? Excelente pergunta. Então, isso depende muito de como é que foi o caso, como é que foi a situação que ele não teve. Por exemplo, há pouco eu tive uma paciente que teve vários embriões. Fiz uma transferência de um embrião e cada vez mais nós transferimos um embrião. É uma gestação mais tranquila. Essa a gente pergunta, né? No passado, quantos embriões vocês vão... No passado, a gente transferia, não tinha uma legislação brasileira. Hoje existe uma legislação que a gente transfere 1 ou 2 embriões. Se for geneticamente avaliado, a gente, no máximo, pode transferir 2 embriões. Se, porventura, ela tiver mais do que 37 anos, eu posso transferir, no máximo, 3 embriões. Na minha clínica, a minha regra é um pouco diferente. E aí eu vou explicar o porquê. Há um tempo atrás, eu tive um casal que tinha 39 anos, transferi 3 embriões e ela perdeu os 3, vivos. Nunca mais. Quando a paciente veio me dizer, ela chorava, o marido chorava, eu chorava. Depois eu fiz um novo tratamento, transferi o embrião, nasceu a criança, show de bola. Então, lá na minha casa, isso eu posso fazer. Ó, na minha casa, ainda a Leonora e eu conversamos e a gente fala com eles e a gente consegue dizer para eles, olha, é 1 ou 2 embriões, e cada vez mais um. Tive o nascimento agora de trigêmeos, nos quais eu transferi 2 embriões e um se dividiu. Olha aí. Imagina, então, assim, tem mais essa chance ainda, né? Sim, ele pode ser dividido dentro do útero. Né? Então, assim, poxa vida. E aí eu vou explicar para vocês, e todo mundo que está ouvindo vai entender. Se eu pegar 5 embriões e transferir os 5 e 3 implantarem, ou seja, trigêmeos, se eu pegasse os mesmos 5, transferisse hoje um no ano seguinte, o outro no outro ano, e assim sucessivamente, eu vou ter 3 filhos. Então, para que eu vou correr o risco de transferir mais de um? E uma gestação com mais do que um embrião, mais do que um É uma gestação bebê. de alto risco? Exato. Pode perder antes, pode dar eclâmpsia, pode dar hipertensão, pode dar um diabetes, pode dar um monte de coisa. Então, a gente cada vez mais transfere um só. Evidentemente que isso aí é conversado com o casal, vamos deixar bem claro. Mas mais do que 2 eu não transfiro, em virtude daquilo que eu falei anteriormente. Bom, nós estávamos falando então sobre
sobre as indicações, né? Quando é que a gente indica inseminação e fertilização, isso depende muito de cada caso. Se eu tiver uma obstrução de trompa, não adianta fazer uma inseminação intrauterina. Se eu tiver um número muito baixo de espermatozoides, eu não vou fazer uma fertilização. Eu não vou fazer uma inseminação, vou fazer uma fertilização, porque eu tenho que escolher o melhor espermatozoide para injetar. Se eu tiver um exame chamado fragmentação de DNA, que esse é o exame hoje que se faz no mundo inteiro, hoje em dia, pessoal, cada vez menos nós confiamos apenas num exame de espermograma convencional simples. Por quê? Porque 40% dos homens têm espermograma convencional normal e não tem capacidade fértil. Aí o casal está um tempão, a esposa também está um tempão tentando e vem falar conosco, olha, eu estou tentando e não consigo engravidar. Tá, espera um pouquinho, vamos fazer o exame de funcional. É aquela coisa que eu sempre digo. Tu olha para uma pessoa e tu diz, ela é bonita. Tu vai casar com ela direto? Não. Tu quer conhecer essa pessoa. Então, eu preciso conhecer teu espermatozoide. Eu preciso saber se ele tem capacidade de chegar perto do óvulo. Eu preciso saber se a genética desse espermatozoide é bom. 40% dos casos, tu olha para esse espermatozoide, tu diz que está bom e não está. E é por isso que não consegue engravidar. Então, a gente tem que fazer um exame de fragmentação de DNA. Se tiver uma fragmentação de DNA aumentada, não adianta fazer inseminação, tem que fazer fertilização. Porque eu tenho que escolher o espermatozoide que é bom. E nessa linha é interessante a gente pensar. Vai ter várias situações onde o óvulo ou o espermatozoide ou eles não existem ou são totalmente ruins, inúteis. Não sei se são essas palavras exatas, mas há um banco de espermatozoide, há um banco de óvulos. Como que isso funciona legalmente? Muito então, bom. Muito bom. É interessante as pessoas entenderem, né? Porque daqui a pouco falam, nossa, eu não vou poder ser mãe, eu não vou poder ser pai. Claro. É interessante as pessoas conseguirem entender isso. Muito bom. No Brasil, está liberada a utilização de óvulo de doadora e espermatozoides doados. O que nós temos hoje no Brasil? Nós temos bancos de sêmen, heterólogos e autólogos. Autólogos é o meu paciente que está com câncer, que quer congelar, porque no futuro talvez ele tenha um problema, porque ele vai fazer quimioterapia, radioterapia, alguma coisa, e que pode repercutir negativamente nesse sêmen. Então, ele congela o sêmen antes de fazer o procedimento de quimioterapia ou radioterapia. Isso é autólogo. Heterólogo é o paciente que vai coletar para depois um outro paciente utilizar. É uma pessoa, aliás, que não tem problema nenhum, que vai coletar. Então, existem alguns bancos que têm isso aí. Tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, existem alguns bancos no Brasil que nós adquirimos o sêmen nessas situações. Mas não é adquirir o sêmen, eu vou lá comprar assim. Não, espera um pouquinho. Não é bem assim. O paciente vai decidir qual é o sêmen, baseado em características deles, não fica sabendo de foto, não tem como ver foto, isso não tem. Então, ele vê as características, vê o tipo de sangue. Eu acho que isso aqui é interessante, assim, o paciente tem o nariz afilado, maior, estatura, esse tipo de características existem nos bancos de sêmen e o paciente adquire esse sêmen e manda para a clínica. Com relação a óvulo, existem duas formas. O paciente vai fazer uma fertilização e ele não tem óvulo. Como é que eu consigo o óvulo, então? Uma mulher de 48 anos de idade, que está na menopausa e quer ter filho, nunca teve filho, ou o marido não tem e ela quer ter filho, tem desejo de ter filho, só que ela não produz mais óvulos. O que pode ser feito? Nós podemos adquirir óvulos, que é o que mais nós fazemos hoje, da Argentina. Se compra de um banco de óvulo... No Brasil não existe. Compra, venda, não pode no Brasil. E esse espermatozoide, esse óvulo, o óvulo não, espermatozoide tu compra. E o doador, ele recebe? Não. Essa é uma boa pergunta. Não. Interessante a gente entender. Ele doa, faz uma doação. O que se faz hoje, e está muito liberado, é o compartilhamento de óvulo. O que é isso? Eu vou fazer um tratamento de fertilização e eu não tenho toda a condição de fazer. Então, eu posso doar parte dos óvulos mediante auxílio na medicação para estimular o óvulo. Isso tu pode fazer. Tu não pode vender óvulo, mas tu pode fazer isso aí. Só que cada vez menos pacientes fazem isso. Por quê? Porque se não der certo o tratamento, tiver que fazer de novo, vai custar muito mais do que o auxílio que ela teve na medicação. Então, muitas vezes as pessoas não querem fazer, preferem não fazer. Então, cada vez mais a gente adquire óvulos da Argentina. Só que, eu tenho certeza que alguns pacientes vão estar ouvindo esse podcast e vão estar dizendo, espera um pouquinho, está difícil. Está muito difícil porque trocou a legislação da Anvisa. E nós estamos empenhados, nós temos mais de 100 óvulos para vir agora de Buenos Aires que a gente não está conseguindo trazer para cá, porque mudou a legislação. A gente está fazendo todo um empenho, é brutal o que nós estamos fazendo para tentar mudar, ou seja, nenhum centro de reprodução, mas no Brasil, está conseguindo adquirir óvulos.
nem da Argentina, nem dos Estados Unidos, nem da Espanha, porque mudou a legislação. Então, a gente está tentando se adequar. Eu espero que aí por março consiga, porque está difícil. E, Fábio, a questão de útero de substituição, ou mais falado barriga de aluguel, né? Como é que vocês trabalham isso? Como é que você vê isso? Isso aí pode. A gente tem mais de um caso que nós utilizamos o útero de substituição, mas existem algumas regras. Em primeiro lugar, família. Tem que ser da família, tá? Não pode ser... Para não gerar pagamento. Para não gerar pagamento. Para não gerar pagamento, né? Então, tem que ser da família. Bom, tu tem uma doadora, alguém doador de útero, isso que eu estou falando. Pá, eu quero, de repente, ajudar, eu gosto da minha amiga e tal. Tem que pedir um aval para o CRM. Se o CRM der o aval, tudo certo. E aí se faz o procedimento com o óvulo daquela pessoa e aí se transfere para o útero dessa terceira pessoa esses embriões. Isso é feito, a gente tem vários casos que já fizemos e tal, isso está tudo legalizado, não tem problema nenhum. O que mudou na legislação alguns anos atrás foi o seguinte, e vocês veem que dentro de uma mesma clínica, eu e a Eleonora, a gente tem pensamentos antagônicos, né? Uma paciente pode doar, quando é familiar, para a irmã. Uma pessoa pode doar para a irmã. Ou seja, eu tenho dificuldade para engravidar, eu sou mulher, tenho dificuldade para engravidar, minha irmã, ela quer doar. Ela doa para mim, doar óvulo. Pode doar óvulo. Hoje está liberado pela legislação. Isso nós podemos fazer. Bom, se você for falar com minha esposa, ela vai dizer, eu acho que é uma boa, porque tu sabe de onde que vem, tu sabe como é que é e tal. Eu tenho uma opinião. Isso é um carnê com psicólogo para sempre. Então, imagine no fim de ano, festa da família, aí a criança, e toda criança sapeca, vai aprontar, bota o dedo na tomada, e tu, como pai e mãe, diz, não bota o dedo da tomada, pelo amor de Deus. E aí a mãe biológica, que a irmã diz, não faz isso com a criança. Puxou já criou. pela tia, não é assim? Já criou um caso, não. Então, eu digo para os pacientes, na minha opinião, eu sou contra. Baseado nisso que eu penso. Melhor que fosse um óvulo estranho. Tu nem sabe quem é a pessoa. Mas eu entendo a posição da Leonora, que é a posição do Conselho Federal de Medicina, que é o seguinte, olha, tu conhece de onde vem, tu sabe como é que funciona, tu tem as características e ponto final. Eu acho que está misturando muito aí, na minha opinião. E, Fábio, vamos falar um pouquinho das dificuldades do homem, né? Vamos lá, disfunção erétil, né? Quais que são as principais causas, dificuldades, né? Eu acho que cabe aqui, tu como urologista, falar um pouquinho aí dessas situações mais do homem, né? E que podem, de alguma forma, também influenciar nessa vida do casal e, quem sabe, até na reprodução, né? Perfeito. Não, e é uma grande verdade, porque assim, alguns homens, na hora que a mulher diz, olha, eu quero engravidar, eles começam a ficar com disfunção erétil, ou seja, começam a ter dificuldade para ter ereção. É psicológico, o camarada que pouco não quer, não está afim, não é o momento, meu Deus, causou um problema no casal, né? Um pouco dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, agora é assim, né? Agora é ele que está com dor de cabeça, não é mais a mulher, né? Então, assim, o camarada começa a sentir, isso pode acontecer. E claro que tem casos que tem disfunção erétil, que aí fica difícil para realmente conseguir engravidar, e isso aí não é tão infrequente assim, tá? Principalmente com homens com mais idade, homens com mais de 50 anos de idade. Isso sim vai começar a dificultar e muitas vezes isso é um fator que acaba diminui a qualidade do sêmen. A testosterona cai 1% ao ano depois dos 30 anos de idade. Imagina um senhor de 57 anos de idade, 58 anos de idade, que muitas vezes ele quer ter filho, está no segundo casamento, não tem problema nenhum. Hoje um cara de 58 é um cara extremamente viril, forte, está começando a vida muitas vezes, e aí ele tem uma dificuldade maior, né? Então, isso aí pode levar a uma dificuldade, então, para esse casal conseguir engravidar, e às vezes tem que fazer algum tipo de tratamento. Mas os casos principais com relação à infertilidade, depois a gente já volta mais para a disfunção erétil, mas os casos principais relacionados à infertilidade masculina são varicocele, que são veias dilatadas no testículo, aquilo aumenta a temperatura do testículo e pode levar à infertilidade masculina. Vamos deixar bem clara essa palavra pode, porque 20% da população tem varicocele. Se eu fosse operar 20% da população, eu não estava agora conversando com vocês, né? Eu estava operando alguém. Sim. É muita gente. Então, 20% pode ter varicocele e pode não ter absolutamente nenhum problema para engravidar. Mas 40% dos casais que estão tentando engravidar e não conseguem, a causa é a varicocele.
E 70% daqueles casais que já tiveram um filho que não conseguem mais, a causa é a varicocele, ou seja, ela é tempo dependente para causar problema. Varicocele, na verdade, são veias dilatadas, é como se fossem varizes testiculares. Aquilo aumenta a temperatura do testículo e isso piora a qualidade da produção de espermatozoides. Por isso que nós temos o testículo fora do abdômen, senão nós teríamos que nem o ovário dentro do abdômen. Por que a gente tem fora? Para manter o testículo a uma temperatura 1 grau menor do que a temperatura do abdômen. Todo homem sabe que se está muito frio, parece que aquele testículo sobe para manter a temperatura. Se está muito quente, parece que ele desce para manter aquela temperatura, que tem que ter uma temperatura ideal. Se, por exemplo, tem uma varicocele, aquilo aumenta a temperatura e vai piorar a qualidade do ejaculado. Então, é baseado nisso que muitas vezes tem que operar, porque está piorando a qualidade do ejaculado. Vasectomia é outra causa, né? Cada vez mais as pessoas fazem. Nos Estados Unidos existe um dado que 2 a 6% dos pacientes que fazem vasectomia vão querer fazer a reversão de vasectomia. Por quê? Motivo simples. Ou, infelizmente, a morte de um dos filhos, mas o mais comum é um casamento novo. Casaram, não deu certo, querem fazer a reversão, porque agora ele conheceu uma outra menina e ele quer ter mais filho. Então, essa ainda acaba sendo a causa principal. E é importante dizer isso aqui. As taxas de gravidez pós-reversão de vasectomia são fantásticas. Ainda ontem eu coloquei no meu Instagram uma análise de sêmen de um paciente que tinha feito a vasectomia 7 anos atrás. E a reversão estava perfeito o sêmen. Então, assim, ela é muito boa. Todo mundo fala, quanto maior o tempo, menor é a taxa de gravidez. Sim, é verdade, mas não inviabiliza. O caso com mais tempo de vasectomia eu tenho são 25 anos. O paciente fez a vasectomia, 25 anos depois quis fazer a reversão. Eu já fiz a reversão, já nasceu a criança e já fiz a vasectomia de novo. Tanto é que eu falei para ele, eu não quero mais ver o teu testículo na minha frente. Pelo amor de Deus, chega! Chega! E uma pergunta, se a pessoa não quer fazer a reversão da vasectomia, há uma chance de a gente conseguir coletar, né, o espermatozoide para poder fazer uma fertilização? Né? Perfeito. Pode fazer uma fertilização. Pode fazer punção de testículo ou de epidídimo e fazer fertilização. Mas isso é um dado muito importante, é uma situação muito importante, porque o que é o natural? Sim. Reversão de vasectomia. Tu quer voltar a ser o natural. Está errado fazer fertilização com punção? Claro que não. Mas, além dos custos de uma reversão de vasectomia serem inferiores a uma fertilização, tu estás retomando a naturalidade. Então, teoricamente, o ideal é fazer uma reversão de vasectomia. Bom, eu não quero, eu não posso, eu não tenho vontade e ponto final. Bom, aí tudo bem, faz a fertilização. É uma cirurgia complexa? A cirurgia de reversão de vasectomia é muito diferente de uma vasectomia. Muito mais complexa do que fazer a vasectomia. Uma vasectomia é 10, 15 minutos, uma reversão 3 horas. E eu tenho um pouquinho de dificuldade de entendimento, assim, a pessoa que faz a vasectomia, ela tem sêmen, ela tem as funções normais, vamos dizer assim, a relação dela é normal, como é que funciona? Perfeito, muito bom. A vasectomia, pessoal, na hora eu simplesmente corto o canal de transporte. Ou seja, vamos pensar o seguinte, Caxias, Porto Alegre, caiu uma barreira, é isso que eu faço. Eu deixo cair uma barreira entre Caxias e Porto Alegre. Mas o meu carro tem problema ou não? Não tem. Ele continua sendo, ele pode ter, só que caiu a barreira, ele não pode passar. A produção de espermatozoides continua a mesma. Não diminui. Ela não diminui. Com o passar do tempo, pode ter um pouquinho de dificuldade, mas pela idade do homem. Mas na hora que eu refaço o canal, refaço o trajeto, o trânsito, está tudo normalizado. O que acontece numa vasectomia? Eu só diminuo 1% do volume do ejaculado. 99% do volume do ejaculado continua saindo. Secreções da próstata, da vesícula seminal continuam saindo. Secreções uretrais continuam saindo. Tanto é que se tu faz uma vasectomia, tu continua ejaculando como se nada tivesse acontecendo. Porque tu só perde 1% do volume do ejaculado. Então, a obstrução é nos espermatozoides. A obstrução é no canal deferente, ou seja, é só o espermatozoide que está saindo do testículo e do epidídimo. É ele que tu secciona, mas o que vai lá para frente não muda nada. Bom, vasectomia pode levar a disfunção erétil? Não. Impossível, tu só corta o canal, não tem nada a ver com o nervo. Pode levar câncer? Não, não leva câncer. Pode levar problema hepático? Não, não leva absolutamente nada. Tá? Então, a vasectomia é um procedimento muito inócuo, muito tranquilo e que não tem efeitos maiores na saúde do homem. Não tem. E pode ser revertido. Só que o segredo da reversão é repouso.
Eu sempre digo para os pacientes, tu quer fazer reversão? É o melhor? Eu também acho que é o melhor. Muito bem. 2 semanas em casa em repouso, no mínimo 10 dias, 3 semanas sem pegar peso e 4 semanas sem relação. Se tu não me dá isso, eu não vou fazer a reversão porque vai dar errado. O segredo não é a cirurgia, o segredo é o pós-operatório. Vocês imaginem que o fio que se usa é mais fino que um fio de cabelo. Tu não vê o fio. Então, para arrebentar é do estoque. Então, se eu não peço para ele ficar em casa, em repouso, cuidando, ele vai arrebentar tudo. E aí perdeu toda a cirurgia. Então, é importante esse cuidado no pós-operatório. Então, às vezes, não é nem a técnica. Claro, tem que saber fazer o procedimento. Mas o principal é o repouso. É gelo, anti-inflamatório e repouso. Pronto, não ficar saracoteando. Ah, preciso trabalhar. Não, tu não vai trabalhar. Se tu fores trabalhar, não vai dar certo. Então, isso é importante. E uma das causas é a disfunção erétil também, né? Deixa eu fazer uma pergunta que é interessante a gente perguntar. Hoje eu acho que existem tabus, né? Mas a gente tem que começar a desmistificar isso. Deve chegar cada vez mais casais homoafetivos. Eu acho que é uma pergunta interessante, assim, para a gente entender, porque existem casais que querem ter filhos e casais homoafetivos a gente vai ter essa dificuldade de fazer essa fertilização. Como é que isso funciona legalmente? Como é que é? Como que a gente trabalha? Como que vocês trabalham na clínica nesse sentido? Muito bem. Cada vez mais nós temos casais que são homoafetivos, tanto masculinos quanto femininos. E é interessante porque é uma população muito legal, são muito bacanas essas pessoas, né? Porque elas vêm, pá, Fábio, eu quero ter filho, como é que funciona e tal, e são pessoas que, elas via de regra, elas alegram o ambiente, são muito legais, tanto masculinos quanto femininos, são pessoas muito legais. Então, a gente não tem problema nenhum e a legislação está liberada para isso, a gente pode fazer qualquer procedimento desse. Então, chega uma menina, eu estou agora fazendo um tratamento de 2 casais, de meninas, e vai ter um casal de meninos também. Casais de meninos é um pouco mais tranquila. Por quê? Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adquirir o sêmen. Então, elas vão escolher o sêmen e aí tu faz o procedimento. O que nós podemos fazer? Daqui a pouco uma delas quer gestar com o óvulo da outra, sem problema nenhum. A legislação libera para fazer isso aqui. Nós podemos fazer, sem problema nenhum. Casais de meninos. É uma situação um pouco mais complexa, porque eu preciso ter óvulo, eu preciso ter útero. Então, via de regra, eu preciso ter alguém da família que aceite receber esses óvulos. Evidentemente que, nesses casos, até para evitar alguns outros transtornos, muitas vezes a gente prefere, ainda mais nesse caso, que não seja familiar para doar óvulo. É preferível, muitas vezes, adquirir óvulos de uma outra pessoa para colocar no útero dessa terceira pessoa, que é da família. É um pouco mais complexo, para não dizer bem mais complexo. Mas isso a legislação permite e temos excelentes resultados. E cada vez mais se faz. Sim, interessante a gente desmistificar isso aí. Porque é que assim, ó, Celso, vamos ser bem sinceros, pelo amor de Deus, é um casal que está tentando ter filho. Exato. Né? Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. A gente tem que entender, e é bacana, e é legal quando eles vão lá. Por quê? Porque eles estão tentando ter a família deles. Poxa vida, qual é a diferença? Nenhuma. Claro. Nenhuma diferença, né? Então, isso é bonito, eu acho muito legal. E cada vez mais vão... E aquilo eu volto a reprisar. Geralmente são pessoas para frente, é gostoso de conversar, são pessoas bem bacanas. Olha, ao menos os casais que nos procuraram sempre nos deixaram grandes... A gente ficou amigos de vários, assim, sabe? É muito legal, é muito bacana. E, Fábio, a gente vê tu falando com entusiasmo, né, da tua clínica, do teu trabalho, né? Fala um pouquinho assim como era no passado, né, e como é hoje, as dificuldades que se tinham, as legislações e, quem sabe, até tecnologias, porque isso deve aumentar taxas de reprodução, né? Como é que você vê assim como é hoje essa parte aí? Baita pergunta. Então, assim, 2 coisas que vieram mudar muito a história da medicina reprodutiva. Em primeiro lugar, quando eu comecei a trabalhar, isso 21 anos atrás, já se fazia o ICSI, que é isso de pegar o espermatozoide e injetar no óvulo. E isso, o que veio mudar ao longo do tempo? A qualidade do meio de cultivo. A taxa de gravidez hoje é muito superior do que 20 anos atrás. Os modelos de incubadora hoje são muito superiores. Nós temos um controle muito melhor sobre pH, sobre temperatura das incubadoras. Então, as incubadoras evoluíram muito e isso trouxe uma melhora na qualidade da taxa de gestação, fazendo com que cada vez mais a gente transfira menos embriões para a segurança do paciente. Eu acho que isso aqui é o principal, segurança do paciente nos tratamentos. Mas as 2 coisas que realmente mudaram muito foram congelamento de óvulo, porque hoje, eu bato na tecla, cada vez mais
as mulheres de 30, 30 e poucos anos, muitas vezes não encontraram o príncipe encantado. Elas não sabem nem se vão encontrar. Esses dias chegou uma menina de 36 anos de idade, Fábio, namorei 6 anos, a gente estava para casar e acabamos o relacionamento. O que eu faço? Congela óvulo. E depois tu vai ver o que tu vai fazer. Fica tranquila. Fica tranquila. Congela, deixa guardado, depois lá na frente a gente vai ver o que tu vai fazer com isso. Vocês então, na clínica têm um espaço para congelar? Sim. Um aluguel? Como é que funciona? Como é que funciona? Então, é que nem congelamento de embrião. O paciente faz o procedimento, congela e tem vários tambores de nitrogênio. Nós, no passado, a gente começamos com 2, a gente tem 12 ou 13 hoje. E cada vez mais as pessoas fazem, deixam guardado e pronto, para o futuro, se precisar usar. Se não precisar usar, óvulo tu pode descartar. Embrião já é um pouquinho diferente, né? Porque é uma vida, né? Bom, então, primeiro foi o congelamento de óvulos, que realmente ele mudou a maneira e cada vez mais. É algo que a gente deve estimular, porque hoje uma pessoa de 30 anos não sabe se ela vai ter filho, não sabe se ela vai casar, não, o trabalho às vezes não permite ela, ou daqui a pouco vem uma situação, um tumor. Nesse momento estou fazendo um congelamento de óvulos numa moça que ela está com tumor de mama, idade nova, e não estava pensando em ter filho. Nesse momento, queriam ter depois, e aí? Congela, faz o tratamento, depois, se precisar, vem utilizar o óvulo. Né? Então, isso é uma grande coisa, uma segurança que se tem hoje para procriar lá na frente. Segundo, avaliação genética embrionária. A avaliação genética embrionária veio melhorar em muito a utilização do serviço de reprodução assistida. Não estou dizendo que é obrigatório, vamos deixar bem claro, tá? Existem regras nos quais nós indicamos, mas quem decide é o casal. Um tempo atrás, e eu como médico, eu tenho que passar todas as informações. Ele tem que dizer o que ele quer fazer. Mas eu fiz para o casal. Ele tem 42 anos, a indicação baseada na tua idade é fazer a avaliação genética pré-implantacional. Então, eu falei, expliquei tudo. Mas, Fábio, se vier uma criança com uma síndrome, não tem problema. Então, tu não vai fazer esse exame. Para que tu vai fazer esse exame? Não vai gastar dinheiro com isso. Faz aquilo que é necessário para ti, aquilo que tu acha que tu vai querer fazer e tu vai te sentir bem ou não. Isso é importante. É tu te sentir bem com o que tu está fazendo. Isso é o mais importante. É a pessoa ter tranquilidade na hora da decisão, o que ela quer fazer, o que ela não quer fazer. Né? Então, isso aí eu gosto de deixar bem claro. Mas os 2 grandes avanços foi a avaliação genética embrionária e, principalmente, o congelamento de óvulo, que cada vez mais se discute, se conversa, se estimula, porque é uma tranquilidade para aquela moça. É uma tranquilidade. Talvez as pessoas estavam até agora esperando, né? E quem sabe a gente possa tirar essa dúvida. Como que a gente pode falar assim, eu vou fazer uma fertilização? Qual é o percentual de sucesso que tu tens e que a literatura tem? Dependendo, eu sei que isso deve depender muito da idade, principalmente da mulher, né? Por causa da mulher. Essa é a grande diferença. Claro, e cada caso é um caso. Por exemplo, se eu tenho uma obstrução de trompa, eu não tenho problema no meu carro, aquilo que eu falei da estrada. Ou seja, o meu gameta está bom. O meu problema é a estrada que está bloqueada. Bom, a taxa de gravidez ali é superior, se eu comparar a, por exemplo, homens que têm problema testicular que não está produzindo espermatozoide. Então, aí, no caso, vai ser menor essa taxa quando o homem tem o problema. Então, depende de cada caso o que nós temos de taxa de gravidez. Mas a idade da mulher ainda é o principal fator. Mulheres abaixo de 35 anos de idade, a taxa de gravidez, via de regra, 60%, 65%, até 70%. Mulheres acima de 40 anos, 30%, 35%, 40%, vai, a não ser que ela tenha alguma situação, por exemplo, é uma mulher de 40, sim, mas é obstrução de trompa, bom, aí vai ser um pouco maior, né? Bom, mas ela tem um marido que não tem espermatozoide, bom, vai ser menor que isso. Né? Mas, de novo, se congelou o óvulo, que, aliás, eu não respondi, agora que eu me lembrei que tu perguntaste isso, eu não perguntei. Quanto tempo eu posso fazer uma nova tentativa? Eu sabia que tinha alguma coisa, tinha me esquecido uma das perguntas. Bom, fiz o tratamento, sobraram embriões, no mês seguinte tu já pode fazer se não deu certo. Bom, fez, não deu certo, 1, 2 meses pode fazer de novo. É até melhor, porque teoricamente tu vai ter um pouco de hormônio no corpo e talvez tenha uma qualidade melhor naqueles óvulos. Então, às vezes, não vale a pena esperar muito tempo. Legal, legal. Bom, estamos chegando no nosso tempo, né? A gente não deixa um podcast tão grande. Eu acho interessante a gente sempre deixar um gostinho de quero mais para uma segunda entrevista, quem sabe, né? Com certeza. Mas, enfim, a gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados algumas coisas pessoais, assim, né? Então, enfim, são coisas que são bem interessantes e as pessoas respondem das mais variadas formas, né? Então, umas perguntas que a gente queria fazer, que a gente faz para todo mundo, né? Então, é o seguinte,
Me diz uma coisa, Rafa, uma habilidade que tu gostaria de dominar. São perguntas, eu sei que são complexas. O meu sonho era jogar a final de Roland Garros com o Rafael Nadal, e eu não consigo habilidade. Eu não tenho habilidade para isso, e não vai dar tempo agora. Isso é uma coisa que eu gostaria. Tu vê, quem sabe, né? Eu acho que é um bom sonho para ter, né? Mas põe sonho, né, tio? Ou pode virar um pesadelo, se o cara quiser, porque quiser, não vai conseguir. Não vai chegar. Não vai chegar. Bom, quem sabe, não se sabe, né? Hoje em dia, com a genética evoluindo, quem sabe, né? Daqui a pouco. Aí ele que se cuide. Tô chegando, né? Tô chegando, tu já tá longe, mas vou chegar uma hora. E Fábio, um melhor conselho que tu já recebeu, assim? Tu sabe que tu falaste uma coisa engraçada. Esses dias eu falei lá em casa isso. O Celso me conhece bem, né? Eu nado, pedalo, faço triatlo com o Celso. Nunca fui um grande esportista, mas que eu não queira, algumas coisas a gente conquistou também no esporte. O que é conquistar no esporte? É que conseguiu acabar. Né? Chegar. Eu consegui chegar. Chegar vivo. Chegar vivo. Esse é o objetivo. Então, nós fizemos mais de um Ironman junto, coisa que eu nunca imaginei, maratona, ultramaratona, nunca imaginei isso. Mas aí eu comecei a parar e pensar o que foi um conselho que uma vez meu pai me falou. E foi muito engraçado, porque o pai chegou assim para mim, Fábio, quando eu estava saindo do primeiro grau, antigo ensino fundamental, para o ensino médio hoje, olha como eu estou velho, né? Primeiro grau para o segundo grau. O pai chegou assim para mim, eu estava querendo estudar no Carmo, colégio aqui de Caxias do Sul, e eu estudava no Madre Milda. E meu pai queria que eu fosse estudar no La Salle, que meu irmão estudava no La Salle. Eu disse, eu não quero La Salle, eu quero no Carmo, meus amigos são tudo do Carmo. Por que eu vou lá? Meus amigos fora do Madre Milda são do Carmo, então eu quero estudar lá. E o pai falou para mim, disse, olha, Fábio, pensa o seguinte, ó, tu não é alto, tu não é forte, tu não tem dinheiro, nem bonito tu é. Mas tu tem uma coisa diferente das pessoas. Mas a tua mãe não falava isso. Não, a mãe não. Se bem que hoje nem ela fala isso de mim, que eu sou bonito. Tá certo. Mas uma coisa tu tem. Tu bota na cabeça e tu batalha para conquistar aquilo. Continue assim, que talvez tu vai conseguir ser alguém lá na frente. E eu sou assim, se eu boto na cabeça, aí eu vou batalhar, eu vou conseguir todas as habilidades para conseguir tal coisa. Mas eu vou lutar e eu vou conseguir. Então, eu acho que talvez isso tenha sido a coisa mais legal que alguém me falou, né? Mas é difícil o pai dizer, pô, nem bonito tu é, rapaz, o que é isso, tio? Mas pensa bem o que tu quer fazer. Use o que tu tem de melhor. Pouca gente tem essa persistência que tu tem. Pouca gente. Utilize isso para o teu bem. A gente fala até que o cara que faz um Ironman, fora do Brasil, a gente já conversou sobre isso, né? Eles colocam até no cartão de visita, né? Eles colocam que é muito bem visto, né? O pessoal lá de Wall Street, lá da Bolsa de Valores, todos, e eles estimulam isso, e tem um fundamento. A pessoa que faz uma prova dessas tem comprometimento. Então, se ela tem comprometimento com o esporte, por que ela não vai ter comprometimento com o trabalho? É aquela coisa, tu vai dar uma tarefa para uma pessoa que tem 10 tarefas. Se tu dá uma tarefa para alguém que não faz nada, que não tem nenhuma tarefa, ela não vai cumprir. Mas aquele que tem 10 tarefas, pode ter certeza que ele vai cumprir. Então, assim, ó, é assim que funciona. Mostra que tu tem comprometimento. Então, na hora que tu bota isso no cartão de visita, para um pouquinho, esse cara é comprometido. Não que ele seja bom, mas ele é comprometido com aquilo que ele quer. Porque para fazer uma porcaria dessas, né, pelo amor de Deus, ou o cara não bate bem da cachola, ou então ele tem muita persistência naquilo que ele quer fazer. É um cara que pode seguir uma rotina, é um cara que vai seguir um planejamento e vai executar aquele planejamento, vai te entregar aquela tarefa lá na frente, enfim, tem o objetivo e vai cumprir aquele objetivo, independente das adversidades que todos nós temos no nosso dia a dia. Exatamente. A gente tem trabalho, a gente tem família e a gente tem que treinar para o Ironman, a gente tem que pedalar, a gente tem que nadar, a gente tem que correr. Então parece uma coisa assim, não, é só fazer. Não, é muito difícil a gente conseguir acertar tudo isso na vida. E o cara que consegue, eu acho que é um cara diferenciado. É verdade. Outra coisa que a gente pergunta, né? Que conselho que tu daria para uma pessoa que está começando, um aluno lá da faculdade teu, né? Hoje tu dá aula lá para a graduação, que quer ser um próximo Fábio, né? Daqui a um tempo tu vai parar, vai ficar só fazendo exercícios físicos, né? Treinando para jogar com o Nadal. Treinando para jogar com o Nadal, talvez. Mas assim, poxa, eu quero ser que nem você é, sei lá. Que conselho que tu daria para esse estudante ali que está começando hoje? Estude. Eu sempre falo para a gurizada, pelo menos o que aconteceu comigo, né? Claro, eram outros tempos, vamos deixar bem claro. Mas com 19 anos, no terceiro ano de faculdade, eu abri a primeira barriga. Com 20, eu operei o primeiro apêndice sozinho. Sozinho não, tinha supervisão, né? Mas estavam me deixando fazer.
Deixar bem claro isso, não é que deixaram lá, não. Ele estava com supervisão, me auxiliando, mas ele que disse, tu faz, eu só vou estar te auxiliando do que tu precisar. Hoje tu não vê as pessoas querendo, botando vontade. Tu tem que ter vontade. Eu me lembro que meu pai tinha o telefone no quarto, eu não tinha no meu quarto, evidentemente, uma outra época, né? E então o colega cirurgião que me ensinou muito, que me ajudou muito, um deles, né, ligava lá para casa e acordava meu pai. Arno, tem um balhado aqui, desculpa, se seu filho quiser vir, mas eu me tocava para o Pompeia lá para entrar e auxiliar ele para aprender e tal. Hoje tu não vê. Né? Infelizmente, hoje, claro que é muito mais difícil entrar, são outros tempos, é outra realidade. Mas, assim, ó, não tem comida de graça, não tem lanche grátis. Então, assim, ó, tu quer alguma coisa, como na profissão de vocês dois, né, guris? Tanto o Maurício quanto o Celso são excelentes, né? É excelência na profissão deles. Então, assim, ó, não tem comida de graça. Tu quer fazer, tu vai, desculpa a brincadeira, sangrar as hemorroides. Tu vai ter que suar. Não vai ser assim. De graça não vem. Tem que batalhar. E a vida da gente é assim. E se a gente para pensar, de todos eles, em primeiro lugar, tem que acreditar neles, tu tem que acreditar em ti e tu tem que batalhar. Esse é o primeiro caminho, tu tem que acreditar em ti. Se não acredita em ti, tu não vai conseguir nada. Em segundo lugar, tu tem que batalhar, porque de graça não vem. Eu não conheço ninguém que de graça conquistou alguma coisa. Pode ter surgido e perdido tudo. E eles podem até conquistar de novo, mas não foi de graça essa reconquista, né? Foi batalhando muito. E Fábio, assim, até na tua vida pessoal ou na tua vida profissional, quem que te inspira, assim? Porque certamente tu, como professor, como aluno, afinal, certamente o professor quer que o aluno se supere o professor, né? Assim como no esporte, assim como na tua vida profissional, assim, quem que te inspirou, assim? Eu tive várias pessoas que me influenciaram muito, várias. Eu começo um professor de português no colégio, no primeiro grau, que eu ainda falo com ele, volta e meia, ele vai em nossos encontros, é um cara que me inspirou, que me deu muito incentivo. E ele fez uma coisa por mim que talvez vocês deem risada, mas foi muito, muito legal. Ele chegou para mim, teve uma prova de português, e ele entregou para mim todas as provas e disse, Fábio, segunda-feira tu me dá elas todas corrigidas, está aqui o gabarito. E a minha, inclusive. E eu fui mal na prova. Só que eu sempre fui bem. Eu fui mal naquela prova, não me diz por quê. Logo aquela prova, o desgraçado me deu para levar para casa. Claro. Assim, pessoal, eu me formei com 16 anos na faculdade, no colégio. Então, assim, 16 anos eu estou na faculdade. Então, eu tinha, na época, 12 ou 13 anos. E é uma idade, assim, muito difícil. Tu tem que ter... Tu olha ali, cara, eu vou alterar. E foi o capeta no fim de semana. Porque eu dizia, pá, não posso, pá, mas não sei o que, tal, pá, mas eu tirei essa nota, mas eu não sou assim e tal, não sei o que. Pá, dei a minha nota. Foi 6 ou 6,5. E entreguei para ele, ele pegou as notas, começou a distribuir, olhou minha nota, olhou para mim e disse, parabéns. Ponto. Isso, para mim, talvez tenha sido um dos maiores testes que eu tive na minha vida. Porque ali eu tinha que dizer, cara, tu tem que ser honesto. Só que é difícil. Para um guri de 12, 13 anos, tu chegar e dizer, pá, cara, tu está sendo testado e tu é bom. Eu sempre tirei 9, 10. Não me diz porque logo aquela prova eu não fui bem. Então, talvez tenha sido um dos maiores testes. E no primeiro grau aconteceu uma coisa também bacana. Eu ganhei um prêmio do Rotary como melhor colega de turma. E eu me lembro que a gente foi para fora, teve festa e tal, não sei o quê. E minha mãe não sabia. Minha mãe foi descobrir isso, ela só disse, tu vai aonde, Fábio? Eu vou lá, tem um ônibus, tem uma festa e tal, vou lá numa reunião do Rotary, nem sei o que é isso, tal, muito bem. Saiu no jornal, aí saiu meu nome e tal. Minha mãe, poxa, tu não nos falou nada. A gente só queria saber o que tu ia. Mas nem eu sabia, mãe, isso aqui, eu fui convidado e tal. Então, esse professor, para mim, ele marcou muito por isso. Depois, na faculdade, eu tive vários professores muito bons, professores que não estão mais aqui entre nós, que me ajudaram muito, que me ensinaram muito e que realmente fizeram com que eu tivesse uma conduta. E eu acho o seguinte, ainda mais na medicina, pessoal, como na odonto, qualquer área tem que ser assim. Mas as nossas profissões, né, tu tem que ser muito ético, muito correto. Não tem... Meu pai dizia, contra a verdade não tem argumento. Sempre disse isso. A minha vida inteira eu ouvi isso. Duas coisas eu ouvi do meu pai sempre. Contra a verdade não tem argumento e não se levanta a mão nem com uma rosa para uma mulher. Então, essas duas coisas sempre me marcaram, porque toda a minha vida, meu pai sempre falava isso, e tu não esquece essas coisas que ficam, né? Então, até eu acho que um grande modelo que eu tenho é meu pai, que infelizmente não está aqui conosco. Mas, assim, ele sempre me ensinou muito isso aí. E na faculdade tive vários modelos de professores da universidade que me ensinaram muito. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, o professor Tony Thomas, que esse...
da medicina reprodutiva, para mim, foi a pessoa que começou a reversão de vasectomia, foi a pessoa que me inspirou, foi a pessoa que me estimulou a ficar nisso, e eu aprendi muito com ele, eu tive muitas oportunidades com ele, ele que me deu essa liberdade para eu crescer. Porque tu imagina, tu chega numa região fria, inóspita, Cleveland Clinic é um dos maiores hospitais do mundo, é considerado um dos 3 melhores hospitais do mundo, e tem uma urologia muito forte, onde não entra ninguém de fora, tu pode ver, mas te tratam como se tu fosse nada, e eu tive a oportunidade para aprender e crescer lá dentro. O primeiro congresso de medicina reprodutiva da Cleveland Clinic, eu fui convidada para dar aula como professor 10 anos depois de eu ter saído. Legal. E eu era o palestrante master. Me deram mais tempo de qualquer outro americano. Então, isso é uma coisa que tu vai levar para sempre. Isso aí porque os professores me ensinaram e me estimularam para que eu pudesse crescer e ser eu. E eu acho que essa é a função do professor. Dá pasto para o cavalo correr. Deixa ele crescer. Teu objetivo não é frear o cavalo, não é frear o aluno. É deixa ele estimular, e ele tem que ver, que é mais uma coisa que a gente tem com os filhos da gente. Qual é a nossa grande dificuldade? Fazer com que eles tenham uma autoestima boa para dizer, eu posso fazer, eu consigo, eu não tenho medo de fazer. Claro, dentro de certos limites, não vai dizer para o guri pular de paraquedas lá sem paraquedas, não é isso, né? Mas fazer com que a gente estimule para ele acreditar nele, que é essa nossa profissão, que o Celso tem, que nem eu, como professor, é para estimular o aluno a ele chegar no máximo dele, como fizeram comigo. Então, esses modelos que eu tenho, professor Tony Thomas, professor Ashoka Agarwal, professor Luiz Fernando Kiel, que é o professor de fisiologia, que hoje não dá mais aula aqui na nossa escola, professores de anatomia, Moreira, Giron, Polesso, tive vários professores modelos que me ensinaram muito, né? E tem vários outros que eu não estou citando aqui. E isso fez com que a gente molde. Eu sempre falo para os alunos, né? Pessoal, a gente cria um modelo. Então, daqui a pouco, tu gostaste de uma característica do Fábio, pega essa característica. Eu não gosto disso do Fábio, não pega essa característica. E cada um de nós vai moldando um ser de excelência que nós queremos ser. Então, cada professor vai ter algo para te ensinar de bom que tu pode trazer para a tua formação. E muitas coisas ruins que tu não queres para a tua formação. E tu cria o teu modelo como o ideal. E é assim que eu acho que a gente tem que dar, tem que ensinar o aluno para isso. E nós, como alunos, termos isso também com os nossos professores, né? Daqui 10 anos, onde é que tu vai estar? Conta para nós. Pois, olha, eu espero... Sabe que eu gosto do que eu faço, Celso? Eu gosto muito do que eu faço, né? Mas muitas coisas podem estar acontecendo. A gente não sabe o que vai acontecer, né? O meu filho agora está indo para Miami estudar e fazer direito, vai ficar por lá. Minha filha, vamos ver o que vai acontecer. Daqui a 10 anos eu não sei. Eu gostaria de estar aqui trabalhando, fazendo isso que eu gosto, porque eu faço porque eu gosto. Eu acho legal, acho bacana. Tu perguntaste, né, antes, Maurício, Fábio, qual é a sensação? Pô, não tem coisa mais legal do que tu olhar para um casal e tu dizer, eu consegui te ajudar. Não tem, como qualquer coisa, como vocês fazem nos trabalhos de vocês, mas imaginem isso ainda mais, dizer, cara, tu pode ir para casa e tu tem tua família. A gente, de alguma maneira, pôde colaborar e pôde te ajudar a conquistar teu sonho que tu não estava conseguindo. Então, assim, isso é muito bacana, isso é joia. Então, eu realmente gosto do que eu faço. O paciente está com dificuldade de ter ereção peniana, tu tratar a ereção peniana, botar uma prótese peniana, fazer algum tratamento, isso eu acho muito legal. Mas nada é comparado do que tu puder ajudar alguém a ter aquilo que é o nosso bem maior, que são filhos. Eu sempre digo, eu adoro minha esposa, mas ela conseguiu aquilo que é o melhor que eu tenho, que são meus filhos. Então, eu devo tudo a ela. Nada é igual ter filho. Se eu sinto isso, eu tenho certeza que todo mundo sente isso. Né? Não vai ser diferente. Né? Quem é pai, quem é mãe, não vai ser diferente. Então, é muito legal. Agora, daqui a 10 anos, eu não sei, eu espero que eu esteja aqui. Mas se ninguém estiver por aqui, eu não sei o que vai acontecer, né, tio? Tá certo. Bah, Fábio, a gente quer muito te agradecer, né, Maurício? Vamos deixar a oportunidade do Fábio. Exatamente. Né, aonde o pessoal te encontra, Fábio? Como é que é a tua... Bom, ou correndo de manhã cedo na Júlia, isso é uma possibilidade. Ali, poxa, 5, 5 e meia. A gente fica correndo e tal. Mas assim, ó, pessoal, eu tenho meu centro de reprodução humana, que é no Conception, ali na 18 do Forte.
E tenho meu consultório de urologia, que eu faço urologia geral, faço principalmente a parte de andrologia, que é a parte da disfunção erétil, reposição hormonal, trabalho muito com reposição hormonal, para aqueles casos que necessitam, vamos deixar bem claro, não é repor hormônio porque quer ficar bombado, isso é um problema, não é bem assim a coisa, vai ter um monte de efeito colateral, depois vão querer ter filho e não consegue, né? Testículo atrofia não consegue. Então, eu tenho o meu consultório de urologia geral, que é ali na Alfredo Chaves, bem do ladinho ali do Zafari, nesses locais, no Conception, que é na 18 do Forte, 1094, ou então ali na Alfredo Chaves, bem do ladinho ali do Zafari, que eu tenho meu consultório. Ou nas redes sociais da clínica, do Conception. No site, tem o site do Conception, www.conceptionbr.com, ou então até no meu Instagram. Isso aí. Tá? Queria muito agradecer, né, Maurício? Eu acho por toda essa conversa, eu achei fantástico. Eu não sei, Maurício. Aprendi bastante. Eu acho que todo mundo vai aprender demais com todos esses ensinamentos que tu passou para a gente. É um assunto que eu acredito que muita gente tem dúvidas, ou tinha dúvidas, né? Depois de tudo que a gente conversou, eu acredito que tirou várias dessas dúvidas. Enfim, muito, muito obrigado por... Eu sei quanto que tu tem... tua vida é corrida, né? Enfim, tu disponibilizou esse tempo para poder conversar com a gente e tirar as dúvidas de todo mundo que possa ver esse nosso episódio do podcast. Não, para mim foi um prazer, né, Celso Maurício? É muito legal, é muito bacana participar desse projeto de vocês e eu acho uma coisa fantástica, né? Estava conversando antes que eu acho que a gente também está pensando em fazer alguma coisa e é muito legal e certamente é um prazer para mim. Na verdade, eu estou ganhando conhecimento conversando com vocês, porque sempre é bom quando vem perguntas inteligentes, porque tu te coloca assim, diz, mas realmente isso aqui eu nunca pensei, como é que eu saio dessa jogada, como é que funciona isso? Pô, de repente o paciente lá está pensando a mesma coisa e não me perguntou. Então é muito legal quando tu participa de um projeto, de um programa que nem de vocês, com vocês fazendo perguntas inteligentes. A gente só tem a agradecer, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Muito obrigado por estar aqui. Mais uma vez, obrigado. Queria agradecer aí ao pessoal que ficou com a gente até agora, né? Sigam, compartilhem ali o nosso Podparla, né? Agradecer ao Celso mais uma vez a parceria de nós estar aí, né? Para aqui desenvolver cada vez mais esse canal, trazer gente, né, com renome e qualidade, né? Assim como veio o Fábio aqui hoje. Vamos agradecer também aos nossos parceiros, a Digitaus, a Scal, que estão com a gente aí desde o começo, né? Então, sigam as redes também das nossas empresas que nos ajudam. Você que quer também colar aqui com a gente, né? Pode entrar em contato com as nossas redes. É importante, então, para que a gente possa crescer, evoluir, trazer cada vez mais gente tão legal, ou tão especialista, ou tão bom quanto o Fábio. Tá, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal.